Gracia y paz, hermanos. Oye, te voy a hablar en español. Oremos. Amém? Pai, Padre, nesse momento, en este momento queremos disponer nossos corações queremos disponer nuestros corazones diante da Tua presença. delante de tu presencia. Somente com a ajuda do Teu Espírito Solo con la ayuda de tu Espíritu podemos seguir-te a Ti, Senhor. podemos seguirte a ti, Señor. Podemos conhecer a Ti, Senhor. Podemos conocerte a ti, Señor. Podemos tocar em Sua palavra. Podemos tocar tu palabra. Senhor, reconhecemos que tampouco sabemos orar, Señor, reconocemos que tampoco sabemos orar, mas Teu Espírito em nós pero tu Espíritu en nosotros intercede intercede com sus gemidos con sus gemidos ante a Ti, Pai. delante de ti, oh Padre. Por isso, o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda Por eso es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a conhecer toda a verdade. a conocer toda verdad. Dependemos de Ti. Dependemos de ti. Reconhecemos que não podemos Reconocemos que no podemos em nossa própria força, en nuestra propia fuerza, mas na Tua força do Teu poder, pero en la fuerza de tu poder podemos, Senhor. podemos, Señor. Podemos fazer o impossível, Podemos hacer lo imposible, somente na força do Teu poder. solamente en la potencia de tu poder. Graças, Pai, Gracias, Padre, pela pessoa bendita do Teu Espírito, por la persona bendita de tu Espíritu, pela obra do Espírito Santo por la obra de tu Espíritu Santo em nossas vidas. en nuestras vidas. Amém. Amén. Desde que cheguei agora a Chile, Desde que llegué ahora a Chile, e anteriormente não, aqui em Iquique faz 3 anos que estive pela última vez, vai completar. y estuve aquí en Iquique hace 3 años, para completar. E dessa vez com o Roberto, chegando a Loncura, Y en esta vez con Roberto llegando a Loncura, uma coisa me chamou a atenção, porque não tinha visto isso anteriormente. algo me llamó la atención porque no había visto eso anteriormente. E eu pensei que foi só comigo, Y yo pensé que había sido solo conmigo, porque para mim é uma coisa diferente, porque para mí era un asunto diferente. e com Davi passou o mesmo, Y con David pasó lo mismo, que é outro brasileiro que está na obra na África. que es un obrero de Brasil que está en la obra en África. Então eu pensei, não é só comigo. Entonces él pensó, no es solo conmigo. E chegando aqui também, Silene também chamou a atenção a ela também esse tema, Y llegando aquí a Silene también le llamó la atención ese tema, porque o que pretendíamos fazer lá em Loncura, juntamente com Davi, porque lo que pretendimos hacer allá en Loncura juntamente con David, Silene também teve o mesmo desejo aqui de fazer. Silene también tuvo el mismo sentir aquí de hacerlo. Assim, então de verdade não é uma coisa tão comum. Entonces de verdad no es un asunto tan común. Para vocês pode ser até comum. Para ustedes puede ser incluso hasta común. São essas placas que estão espalhadas aí por toda parte. Son esas placas que están ahí esparcidas por todas partes. Rotas de evacuação de tsunami. Esas señaléticas de evacuación de tsunami. Então, quando vimos essa placa lá em Loncura, Entonces cuando vieron esa señalética allí en Loncura, tsunami? entonces ellos dijeron, uy, aquí hay riesgo de tsunami. E, claro, se você te chama atenção, e a primeira coisa que a reação que você tem é olhar para o mar. Claro, a usted le llama la atención y la primera reacción que usted tiene es mirar al mar. E está lá tranquilo, Entonces ahí está el mar tranquilo. e queda-te tranquilo por aí, Quédate tranquilo ahí nomás. porque não queremos ter essa experiência por aqui. No queremos tener esa experiencia por aquí. Tampouco conheço essa experiência. Tampoco conozco esa experiencia. Creio que outros há conhecido essa experiência. Creo que algunos otros ya han conocido esta De experiencia. uma forma triste, dolorosa, De una forma triste, dolorosa, foi o que passou em Concepción como lo que pasó en Concepción e outras cidades do mundo. y en otras ciudades del mundo. Ainda que hoje a tecnologia, a ciência pode avisar o que vai vir um tsunami, Aunque incluso hoy día la tecnología nos puede avisar cuando va a venir un tsunami,
Existem regras a tomar. Existen precauciones a tomar. E essas placas indicam de uma certa forma o que devemos fazer quando se levanta um tsunami. Y esta señalética entonces nos muestran lo que debemos hacer cuando se levanta un tsunami. Indica um caminho. Nos muestran un camino. Indica um caminho a seguir. Nos muestran un camino a seguir. Um caminho que vai nos dar segurança. Un camino que nos va a dar seguridad. Que nos dá a oportunidade de escapar do tsunami. Que nos da la oportunidad de escapar de este tsunami. Mas a pergunta que a gente pode fazer a cada um de nós, Pero la pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros, ainda que tenha as placas, incluso aunque estén las placas, ainda que você sabe para onde ir, incluso aunque usted supiese dónde ir, de uma forma interessante, digo, que aponta sempre para um lugar alto. de una forma interesante, digo, apunta siempre a un lugar elevado. Você não vai ficar ao nível do mar. Usted no va a quedarse al nivel del mar. Você tem que ir para o monte. Usted tiene que ir al monte. Você tem que correr e subir ao monte. Usted tiene que correr y subir al cerro. E quando eu comecei a pensar nisso e ver essas coisas, existe um sentido espiritual nesta coisa. Y cuando comencé a pensar en esto, existe un sentido espiritual en este E asunto. comecei a meditar nessa situação e como aplicar isso à minha vida e às nossas vidas. Comencé entonces a pensar en esto y cómo aplicar esto a mi vida y a nuestras vidas. De uma forma espiritual, De una manera espiritual. que o Senhor, de uma certa forma, ele tem a sua impressão digital em todas as coisas. Que solamente el Señor tiene su forma de arreglar todas las cosas. Deixa a sua marca em tudo. Deja su marca en todo. Há um contexto tipológico e espiritual que o Senhor deixa para nós. Hay un contexto espiritual y tipológico que el Señor deja para O nosotros. Senhor Jesus, muitas das vezes, ele tratava os temas dessa forma. El Señor Jesús muchas veces trataba los temas de esta forma. Um exemplo, que aquele que pratica a sua palavra, aquele que escuta e põe em prática a sua palavra, ele compara um homem que edifica uma casa sobre a rocha. Por ejemplo, aquel que escucha la palabra, que pone en práctica la palabra, él lo compara a un hombre que edifica su casa sobre una roca. Eu creio que para os engenheiros, para os construtores, esse tema, ele começa a meditar bem nesse tema, como se constrói uma casa. Outros já começam a pensar, mas por que Lucas fala que tem que cavar na rocha? Entonces yo pienso que los ingenieros o los arquitectos empiezan a pensar Como construir essa eles sabem, eles têm conhecimento de como levantar um alicerce. cómo construir esta casa, cómo poner los fundamentos, ellos saben. Então, quando você encontra qualquer coisa que se refere a uma casa, Entonces cuando usted encuentra cualquier cosa que se refiere a una casa, automaticamente você associa a si mesmo. automáticamente usted lo asocia a sí mismo. Eu sou essa casa. Yo soy esa casa. E aonde eu estou? ¿Y dónde yo estoy? De que forma essa casa tem que ser levantada? ¿De qué forma esta casa tiene que ser De levantada? que forma essa casa tem que ser cuidada? ¿De qué forma esta casa tiene que ser O cuidada? Senhor vai fazendo várias comparações Entonces el Señor va haciendo varias comparaciones de diversos aspectos. en diversos Então aspectos. existe um contexto natural Entonces existe un contexto natural que também podemos aplicar de uma forma espiritual. que también podemos aplicarlo de una manera espiritual. Então nessa questão do tsunami, Entonces en este asunto del eu tsunami, comecei a meditar e juntamente com outro irmão comentando uma coisa e outra. yo comencé a meditar y junto a otro hermano comentar una cosa y otra. Não estou sozinho, No estoy solo, nós não estamos solos, nosotros no estamos solos, dependemos dos outros, dependemos los unos de los otros, não temos todo o conhecimento de tudo. no tenemos el conocimiento total de todo. O que tem de Cristo em você tem em mim também. Lo que hay de Cristo en ti también hay en mí. Então há aspectos do Senhor que está na tua vida que não está em mim. Entonces hay aspectos de Cristo que están en tu vida que no están en mí. E eu preciso conhecer esse Cristo que está em você que não está em mim. Y yo necesito conocer ese Cristo que está en ti y que no está en mí. Você precisa conhecer o que de Cristo que está em mim para você. Y usted necesita conocer lo de Cristo que hay en mí para ti. Eu não quero que vocês conheçam o Celso. Yo no quiero que ustedes conozcan a Nenhum de Celso. nós queremos muitas vezes que conhecemos o que somos em realidade. Y en realidad nosotros no queremos que conozcan lo que somos en realidad. O que importa em nós, a única coisa que tem valor em nossas vidas Lo que importa y lo único que tiene valor en nuestras é a vidas pessoa do Senhor Jesus. es la persona del Señor Jesús. É Cristo. Es Cristo Trabalhado em nossas vidas. trabajando en nuestra vida. Então nesse tsunami, Entonces, en este asunto del tsunami, se você não está preparado si tú no estás preparado fisicamente, físicamente, estou falando num contexto natural, estoy hablando en un contexto natural, vai que levanta um alerta de tsunami. ahí hay una persona que da una alerta de tsunami. O que acontece com as pessoas? ¿Qué pasa con las personas? Começam todas a correr. Comienzan todas a correr. Ninguém vai sair assim.
Nadie va a salir así silbando. Todos salen corriendo. Então os que estão mais preparados fisicamente Entonces los que están más preparados físicamente são os que chegam primeiro ao monte. son los que llegan primero al cerro. Agora, se você não está preparado fisicamente, Ahora si tú no estás preparado físicamente, e vai aqui la ola te va a tomar, ou não? ¿o no? Então o que de certa forma nos ensina a subir a um lugar alto. Entonces de cierta manera nos enseña a subir a un lugar elevado. Sabemos que nesse lugar elevado já nos acercamos, Sabemos que en ese lugar elevado ya nos acercamos, nos ajuntamos, nos juntamos. nos temos acercado aonde? ¿Nos vamos a acercar a dónde? Já estamos acercados. Assim, nós não cantamos? Como? Como que começa? Como começa? Nos hemos acercado. Não é que vamos nos acercar, No es que vamos a acercarnos, ou que talvez nos acercaremos. o que tal vez nos acercaremos. É que já estamos Es que ya estamos no Monte de Sião. en el monte de Sión. A questão é de ter essa consciência e essa fé que já estamos. El asunto es tener esa conciencia y esa fe que ya estamos. E quem é que está sobre todas as coisas que está nesse Monte de Sião? ¿Y quién es el que está sobre todas las cosas y que está en el monte de Sión? O Senhor Jesus, El Señor Jesús, primogênito de toda a criação, primogénito de toda creación, sumo sacerdote. el sumo sacerdote. Então esse é um aspecto. Entonces este es un aspecto, Estar preparado, estar preparado, ter condição física. de condición física, Mas no reino pero en el reino se chama condição espiritual, se llama condición espiritual, exercício espiritual. ejercicio espiritual. Se não temos uma vida disciplinada, Si no tenemos una vida disciplinada, se não existe um exercício espiritual, si no existe un ejercicio espiritual, quando levanta o tsunami, cuando se levanta el tsunami, nos desesperamos, nos desesperaremos. não sabemos para onde ir, No sabemos para dónde ir. não temos sequer condição de escapar dele, No tenemos ni siquiera la condición de escapar de él. e ele cai sobre nós. Y él cae sobre nosotros. E então começamos a ter uma experiência difícil em nossas vidas. Y entonces comenzamos a tener una experiencia difícil en nuestras vidas. Eu vou dar um exemplo. Yo voy a darles un ejemplo. Em um quarto de hospital, En un cuarto de hospital tem duas pessoas enfermas. habían dos personas enfermas. E todas duas têm a mesma enfermidade. Y las dos tenían la misma Vou enfermedad. dar uma enfermidade, um câncer terminal. Le voy a dar una enfermedad, un cáncer terminal. Estão morrendo. Entonces están muriendo. Uma é cristã Una es cristiana e a outra não é cristã. y la otra no es cristiana. A diferença agora La diferencia ahora, que vai fazer entre que é cristã e a que não é cristã la diferencia que va a darse entre la que es cristiana y la que no, é quanto à sua condição espiritual. es en relación a su condición espiritual. A sua condição se está bem exercitada espiritualmente. Si está bien ejercitada espiritualmente. Senão as mesmas mazelas, os mesmos reclamos Si no, las mismas quejas y los mismos reclamos vai se parecer com as que está ao seu lado. se van a parecer con la que está a su lado. Não vai haver diferença. Y no va a haber ninguna diferencia. Mas se está exercitada espiritualmente, Pero si está ejercitada espiritualmente, pela fé, por la fe, com a esperança, con la esperanza, vai fazer a diferença. va a ser la diferencia. Vai ser uma pessoa completamente distinta da que não é cristã. Va a ser una persona completamente distinta de la que no es cristiana. Porque tem bagagem, tem condição espiritual de enfrentar a situação. Porque tiene experiencia, tiene la condición espiritual para enfrentar esta condición. Por que quando nos deparamos com dificuldades, situações que a gente não espera, Porque, e vem sobre a nossa vida, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no esperamos y vienen sobre nuestra vida. temos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Vou dar um outro exemplo. Voy a darles otro ejemplo. Faz pouco tempo, Hace poco tiempo, uma jovem que trabalha para nós una joven que trabaja para nosotros está fazendo prova para a polícia. está haciendo una prueba para la policía. E ela tinha uma agenda Y ella tenía una agenda para prestar a prova física, para dar una prueba física, que seria quase 40 dias depois. que sería 40 días después. E ela estava tranquila. Y ella estaba tranquila. Quando tiver faltando 5, 10 dias, Entonces cuando estuviesen faltando 5 o 10 días, aí começo a me preparar. voy a empezar a prepararme. Aí eu vou estar bem preparado. Ahí voy a estar bien preparada. Mas só que ela recebe uma carta Pero solo entonces ella recibió una carta da polícia, de la policía, da escola de polícia. de la escuela de policía.
Daqui a 3 dias você tem que fazer a prova. De aquí a 3 días tú tienes que hacer la prueba. Ficou desesperada. Entonces ella quedó desesperada. Ui, como é que eu vou me preparar em 3 dias? Entonces, ¿cómo voy a prepararme en 3 días? Não há como. No hay posibilidad. Da mesma sorte De la misma forma pode acontecer com nós. puede acontecer con nosotros. Nós estamos numa sociedade muito cômoda. Vivemos numa sociedade de comodismos. Vivimos en una sociedad muy cómoda, de Hay de pessoas que comodidad. têm 5 ou 7 controles remotos. Hay personas que tienen 5 o 7 controles remotos. Esse aqui prende a televisão, Entonces te prende la televisión, deitado, esse aqui prende o sonido, acostado, este prende el sonido, esse aqui prende o DVD, este prende el DVD. e esse aqui, de pronto, tem até uma que esse aqui abre a cortina da janela. Y este entonces incluso abre la cortina de la ventana. Estamos cômodos demais. Somos muy cómodos. E de uma certa forma também há um comodismo espiritual. Y de cierta manera también hay una comodidad espiritual. Não nos damos para o Senhor. No nos damos al Señor. Isso é um processo de certa forma individual, Esto es un proceso de cierta forma que es individual, mas também coletivo. pero también colectivo. O exercício espiritual começa com você. El ejercicio espiritual comienza contigo. E você procura se acercar ao Senhor. Y tú procuras acercarte al Señor. Mas também, se está na sua casa, também começa com sua esposa. Pero si estás en tu casa, también comienza con tu esposa. Começa dentro da sua casa. Comienza en tu casa. Tem uma questão de individual Es un asunto individual e coletivo também. y también colectivo. Porque de uma certa forma você vai ser exercitado espiritualmente com a outra pessoa que está contigo. Porque de cierta manera tú vas a ser ejercitado espiritualmente con la otra persona que está contigo. Porque quando as relações são bem parejas, que eu creio que é bem complicado que isso aconteça, Porque cuando las relaciones son equilibradas, yo pienso que eso es bien complicado que eso acontezca. ainda mais em inícios de matrimônios, O incluso en eso de matrimonios, sempre vai ter um choque. siempre va a haber un choque. Vai que depois você não tem um choque em sua casa? Puede ser que usted no tenga un choque en su casa. Já ou começou a ter? Y comenzó Até ter esses choques? e incluso estos choques se mantienen. E vai trabalhando na sua vida, e você vai aprendendo, Y va trabajando en su vida y tú vas aprendiendo. e sua esposa também vai aprendendo. Tu esposa también va aprendiendo. Vocês vão se encaixando passo a passo. Y ustedes van encajándose paso a paso. Mas agora essa experiência também sai da sua casa. Pero ahora esta experiencia también sale de su casa. Agora você está na igreja. Y llega a la iglesia. Está na igreja. E agora só que são com vários. Y ahora este asunto es con varios. E cada um tem sua forma de ser. Y cada uno tiene su forma de ser. Então, se não existe um exercício espiritual começando na sua própria casa, Entonces, existe un ejercicio espiritual comenzando en su propia casa. se você não começa na sua própria casa, Si usted no comienza en su propia casa, você vai querer começar isso na igreja? ¿usted va a querer comenzar esto en la iglesia? Não funciona, irmãos. No funciona así, Não vai hermanos. funcionar. No va a funcionar. Primeiro dentro da nossa casa, Primero dentro de nuestra casa, com nossas esposas, con com nuestras nossos filhos. esposas, con nuestros hijos. Existe um exercício Existe un ejercicio de comunhão de comunión com o Senhor primeiro, con el Señor primero, com sua palavra. con su palabra. Um exemplo, Un ejemplo, Caleb, Caleb. como o Roberto estava contando no domingo. como Roberto estaba contando el domingo. Caleb era um homem de 80 anos de idade. Caleb era un hombre de 80 años de edad. E ele falou de todos os lugares que ele escolheu, que outros escolheram. Y él dijo que de todos los otros lugares que nosotros, De todos os lugares, de todas as outras partes, porções da terra que outros escolheram, ele escolheu a pior parte. y él dijo que aunque todos los demás hubieran escogido muchas partes de la tierra, él escogió la peor parte, A mais complicada, la más complicada. porque quem ia querer tomar Hebron se lá tinha 3 gigantes? Porque quien hubiese querido tomar Hebrón si allí habían 3 E gigantes. por que Caleb tem que tomar Hebron? ¿Y por qué es que Caleb tenía que tomar Ele tinha Hebrón? o direito de escolher qualquer outro pedaço de porção de terra que não tivesse 3 gigantes. Él tenía el derecho de escoger cualquier otra porción de tierra que no tuviese 3 E gigantes. vocês sabem que Hebron tem um significado tremendo, espiritual e de toda a questão histórica. Pero ustedes saben que Hebrón tiene un significado tremendamente espiritual y también incluso en el asunto histórico. E Caleb escolheu aquela porção de terra. Y Caleb escogió aquella porción de Eu vou tierra. tomar aquele monte. Yo voy a tomar aquel E eu monte. vou matar aqueles 3 gigantes. Yo voy a matar a aquellos 3 Agora gigantes. vocês creem Ahora ustedes creen que a mulher de Caleb sempre preparava lá um composto de erva, o que assim?
e fortificante e tudo, e Caleb toda a vida sempre... Ahora ustedes creen que la esposa de Caleb les preparaba a ellos un fortificante, una pócima, algún vitamínico para que Caleb estuviera fuerte. Todo dia tomando Red Bull. Todo el día tomando Red Bull. Então, por isso, com 80 anos de idade... Entonces, por eso, con 80 años de edad... essa é a questão, porque Caleb tem um vigor físico por causa das... Claro que tudo isso tem alguma coisa a ver com a questão física. Entonces, claro, Caleb tenía esa fuerza porque tomaba esas cosas. Não estou dizendo que tomava. Existe uma condição. Existe una condición y eso podría haber sido. Mas eu creio que com a nossa razão humana, não podemos explicar esse vigor físico de Caleb. Pero yo creo que con nuestra razón humana nosotros no podemos explicar ese vigor físico de A Caleb. não ser no contexto espiritual. A no ser que sea en un contexto espiritual. Ele tinha um vigor espiritual, ele tinha uma fortaleza espiritual em Él Deus. tenía un vigor espiritual, una fortaleza espiritual en Porque quando Dios. você olha um homem de 80 anos, Porque cuando usted mira, es un hombre de 80 años. como pode fazer essas coisas? ¿Cómo puede hacer estas E cosas? como que ele proclama assim a mesma força, ¿Y cómo así que él proclama la misma o fuerza, mesmo vigor que eu tinha quando entrei em Canaã com Josué, el mismo vigor que yo tenía cuando entré en Canaán con Josué? é o mesmo que eu tenho hoje? Es el mismo que tengo hoy. Isso é exercício espiritual. Eso es ejercicio espiritual. Isso era um homem que tinha comunhão com Deus. Es un hombre que tenía una comunión con Dios. E o Senhor dava essa fortaleza a esse homem. Y el Señor le da esta fortaleza a este Você hombre. crê que é porque ele era um homem de guerra? ¿Usted cree que esto es porque él era un hombre de guerra? Porque sabia se desviar das lanças, o que sei, tinha um jogo de... Porque él sabía desviarse o esquivar las lanzas, tenía una Porque forma. sabia segurar bem a espada? Porque sabía firmar bien la espada. Não. No. Então, olhamos para outro aspecto. Miremos para otro aspecto. David, um jovem. Un joven. Que experiência de guerra tem esse garoto? ¿Qué experiencia de guerra tenía este muchacho? Nenhuma. Ninguna. Ele tem experiência, sim, profunda e espiritual com o Senhor. Él tenía una experiencia así espiritual y profunda con el Señor. Você crê que é normal que alguma pessoa vai e tire uma ovelha da boca de um leão? ¿Usted cree que es normal que una persona vaya y saque una oveja de la boca de un león? Você crê que isso tem que ser destreza física? ¿Usted cree que eso significa destreza física? Isso não é destreza física, isso é uma destreza espiritual. Eso no es destreza física, es una destreza espiritual. Isso é algo de âmbito espiritual. Eso es algo de un ámbito espiritual. Quem é você? O Davi estava falando que os etíopes, são os etíopes, sim? Para provarem que são homens, David decía que los etíopes, para probar que ellos eran hombres, tem que matar um leão. tenían que matar un león. Não é um leão cego nem sem dente. No un león ciego o sin dientes. É um leão mesmo. Un león mismo. Você é capaz de fazer isso? ¿Usted es capaz de hacer eso? Eu não. Yo no. É mais fácil eu correr do leão Es más fácil correr del león que enfrentar o leão. que enfrentar al león. Mas Davi enfrentava esse leão. Pero David enfrentaba a este león. Era um menino, Era un niño, era um garoto. era un muchacho. E enfrentava um leão e tirava a ovelha da boca do leão. Y enfrentaba al león y sacaba la oveja de la boca del león. E de um urso também. Y de los osos también. Não está escrito assim? ¿No está escrito así? Os dois animais mais ferozes que existem na terra. Los dos animales más feroces que existen en la tierra. Tanto que há uma palavra na Bíblia que você escapa, foge de um leão e dá de cara com o urso. Tanto así que hay una palabra que dice que usted escapa de la cara del león y se encuentra con el oso. Sabe o que significa isso? ¿Sabe qué significa eso? Se você escapa do urso e dá de cara com o leão, Si usted está de frente con un león, está fugindo do urso e fosse ao contrário, você escapa do urso e dá de cara com o leão. está huyendo del oso, usted escapa del oso y da de frente con el león, Existe uma possibilidade de você escapar. existe una posibilidad que tú escapes. Mas se você escapa de um leão e dá de cara com o urso, Pero si usted escapa del león y da de frente con el oso, as possibilidades são praticamente nulas. las posibilidades son prácticamente nulas. Mas esse menino Pero este niñito que fez essas coisas, que hizo estas cosas, o que podemos dizer disso? ¿qué podemos decir de Ele eso? tinha exercício espiritual. Él tenía un ejercicio espiritual. Ele tinha comunhão com o Senhor. Él tenía una comunión con el Señor. Mas vocês creem que esse exercício espiritual que Davi tinha ¿Ustedes creen que este ejercicio espiritual que David tenía foi uma coisa automática? fue algo automático? Não, isso é uma questão progressiva. No, esto fue un asunto progresivo. Davi desde pequeno, David desde pequeño
passava suas crises de sofrimento. Pasaba sus crisis y sufrimientos. Para vocês creem que é normal que um pai de família, ¿Ustedes creen que un padre de familia que tem os seus filhos, que tiene a sus hijos e chega o profeta Samuel y llega el profeta Samuel e diz que vai ungir um deles, y que dice que va a ungir a uno de ellos? O pai de Davi sabia o que ia passar. El padre de David sabía lo que iba a pasar. É como se fosse, depois disso tem um almoço, Después de eso tenían un almuerzo, tem uma convivência familiar, tenían una convivencia familiar, tem uma relação familiar dos filhos com Samuel. tenían una relación familiar de los hijos con Samuel. E onde é que estava Davi nisso? Y entonces, ¿dónde estaba David cuando eso acontecía? É normal que os filhos menores a gente tem um certo consentimento com eles. Es normal que a los hijos menores las personas le tengan un cierto consentimiento a ellos. No Brasil, os caçulas, chamam de caçula, En Brasil los llaman de cazulas. são sempre os mais consentidos, Son siempre los más fartos, consentidos, mimados, ainda que seja de uma forma errada, aunque sea de una forma errada. mas há uma normalidade nisso. Pero hay una normalidad en eso. Mas aonde é que está Davi nisso? Pero ¿dónde es que estaba David cuando esto acontecía? Uma criança, Un niño, um garoto, un muchacho, desprezado por seu próprio pai e por sua própria mãe. estresado solamente con su padre y su madre, Desprezado. despreciado por su padre y madre. Quando Samuel começa a passar, que envia o filho mais velho, e Samuel olha aquela estrutura física diante dele, Cuando Samuel ve pasar al hijo mayor y ve la estructura que él tenía, ele fez recordar um pouco acerca de Saul. le hizo recordar un poco a Saúl. O que faz o Senhor com Samuel? ¿Qué hizo el Señor con Samuel? Samuel Samuel não atenta pelos olhos, no não vê pelo Sim, que não vê seus olhos estão vendo. veas lo que tus ojos físicos están viendo. Não é a estrutura física desse homem, No es la estructura física de este hombre, é o coração. es el corazón. É isso que me interessa. Es eso lo que me interesa. O que me interessa é o coração. Lo que me interesa es el corazón. E foi passando um por um. Y fueron pasando uno por uno. E Samuel e não tem mais ninguém não? Y Samuel dijo, ¿no tienes a nadie más? E o pai de Davi, Y el padre de David dijo, tem um sujeito aí, meu filho, tá apacentando ovelhas no deserto. tengo un sujeto ahí, mi hijo, que está apacentando a las ovejas en el E desierto. chamou aquele garoto. Y llamó a aquel niño. E claro, quando Samuel olhou para ele, Y claro, cuando Samuel lo miró, tinha gentil aspecto, tenía un aspecto gentil. un aspecto gentil. Não era como aspecto de guerreiro que seja. No era como un guerrero. É esse Samuel. Ese Samuel. E por isso, por essa linha de sofrimento que Davi começou a passar e procurar, buscar e experimentar mais do Senhor, ele pôde enfrentar aquele gigante. Y por esa línea de sufrimiento que David experimentó, que él pasó por todo eso, él pudo enfrentar a aquellos E gigantes. quando aquele gigante se levanta dele, Y cuando diante dele, aquellos gigantes se levantaron delante de uma él, muralha, como una muralla, isso foi aos olhos dos homens, isso parecia um espetáculo. a los ojos de los hombres parecía un espectáculo. E claro, quando olhava assim, esse aí vai passar como um trator por cima do... Y cuando ellos lo miraban pensaban, los gigantes van a pasar como un tractor por encima de este niño. Mas Davi tinha experiência espiritual com o Senhor. Pero David tenía una experiencia espiritual con el Não era Señor. experiência de guerra. No una experiencia de guerra. Saul tinha experiência de guerra. Saúl tenía una experiencia de E guerra. com conceito e conhecimento, pensa que o conhecimento era suficiente. Ele pensava que esse conhecimento de guerra era suficiente para enfrentar o gigante. Y según los conceptos y razonamientos, pensamos que estos conocimientos de guerra son suficientes para enfrentar a los gigantes. Você pode ter muito conhecimento espiritual, Usted puede tener mucho conocimiento mas se espiritual, você não tem o exercício espiritual, pero si tú no tienes el ejercicio não espiritual, vai funcionar. no va a funcionar. Não vai funcionar. No va a funcionar. Então coloca todas aquelas armaduras em cima de Davi. Entonces colocan toda esa armadura encima de David Davi não consegue se mover. y David no conseguía moverse. E Davi então fala, isso aqui não serve para mim. Entonces David dijo, esto aquí no sirve para mí. E contou a experiência dele com o leão e com a ursa. Y contó la experiencia que él tuvo con el león y el oso. E Saul, claro, Y Saúl dijo, claro, não, eu nunca fiz isso. yo nunca hice eso. Não conheço nenhum homem que tenha feito isso. No conozco a ningún hombre que haya hecho eso. Mas se ele fez isso, o Senhor está com ele. Pero si él hizo eso, el Señor está con él. E realmente estava. Y realmente estava. Não foi, por outro lado, não foi a destreza
de guerra que fez com que Davi matasse a Golias. Por otro lado, no fue la destreza de guerra que hizo que David matase a Goliat. Porque ele fala que assim, eu venho, quando Golias afronta ele, Lo que él dice es que cuando yo venga, cuando Goliat lo enfrentó a él, ele fala assim, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. él dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los E com uma ejércitos. pedra só, Y solo con una piedra colocou por terra a Davi. puso en tierra a Goliat. Então existe uma necessidade em nossas vidas Entonces existe una necesidad en nuestras vidas de sermos exercitados de ser ejercitados espiritualmente, espiritualmente, de saber enfrentar as situações com o Senhor. de saber enfrentar las situaciones con el Señor. Porque quando vem a crise sobre a sua vida, Porque cuando viene la crisis sobre su vida, se não existe um exercício prático, si no existe un ejercicio práctico, você vai ficar abalado, tú vas a quedar estremecido, sí, estremecido en el suelo. vai quedar com a cabeça baixa, Vas a quedar con la cabeza abajo. vai crer que isso não deveria estar passando contigo. Vas a pensar, esto no debería estar pasando conmigo. Vamos ler um texto. Vamos a leer un texto. Está em Lucas capítulo 22, Está en Lucas capítulo 22, versículo 31. versículo 31. Amém? Amén. Eu vou ler em espanhol, mas eu não posso descobrir, tá? Oye. Porque está em espanhol. Simão, Simão, mira, que Satanás ha pedido zarandear-los a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falhe tu fé. Ele, Senhor, não tocou o tema aqui de quanto a Pedro ser zarandeado ou não. O sea, el Señor no tocó aquí el tema de que Pedro fuese zarandeado o no. Eu vou impedir que Satanás te dê uma sacudida. Yo voy a pedirle a Satanás que te dé una sacudida. Às vezes há necessidade de termos uma sacudida em nossas vidas. A veces es necesario que tengamos una sacudida en nuestras vidas. Porque há muitas coisas que estão escondidas. Porque hay muchas cosas que están escondidas. E é necessário que essas coisas venham à tona. Que es necesario que esas cosas vengan a tono. E você possa deparar com a realidade que você é. Y usted pueda darse cuenta de la realidad que tú tienes. Às vezes pensamos que somos muito espirituais, A veces pensamos que somos tan espirituales. que somos mais que vencedores. Somos más que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos más que vencedores. Mas o Senhor agora quer aplicar isso em nossas vidas de uma forma real e verdadeira. Pero ahora el Señor quiere aplicar esto a nuestra vida de una manera espiritual y verdadera. Então tem que haver às vezes uma sacudida. Entonces tiene que haber a veces una sacudida. Nas Escrituras, En las Escrituras, em Jeremias, en Jeremías, fala que Moabe nos dice que Moab está muito sossegado e calmo. está muy sosegada y tranquila. E compara como se fosse com uma vasilha de vinho, Y la compara como si fuese una vasija de vino. que o vinho tem que deixar em repouso. Que el vino tiene que dejarse en reposo. Então toda aquela sujeira tem que ser decantada de uma forma pela gravidade normal até o fundo. Entonces todo aquel... Sí, La basura. Sí, el sedimento tiene que ser decantado hasta el fondo. No original fala até outra coisa. En el original habla incluso otra cosa. Fala de fezes. Habla da de sujeira do vinho. Sí, habla de heces hasta el fondo del vino. Então o que acontece? Quando aquele sedimento vai para o fundo da botelha de vinho, eu esqueci o nome do barril. Entonces, ¿qué pasa cuando aquel sedimento va al fondo del barril de vino? Cuidadosamente passa para outro. Cuidadosamente se pasa a otro, Mas sempre caindo um pouco.
Pero siempre cae un Aí poco espera e sedimento. vai decantando, decantando até que o vinho fique puro. Y ahí se espera otro poco y se va decantando hasta que el vino queda puro. Então, no aspecto prático, Entonces, en un aspecto o que práctico, o Senhor tem que fazer às vezes com a gente? lo que el Señor tiene que hacer a veces con As nosotros, situações têm que vir sobre a nossa vida. las situaciones tienen que venir sobre nuestra A vida. única coisa que temos que pedir é que o Senhor aumente a nossa fé, Lo único que tenemos que pedir es que el Señor aumente nuestra fe, para que possamos enfrentar essas situações. para que podamos enfrentar estas situaciones. Porque nesse momento que começa a sacudir o vinho, Porque en este momento en que se comienza a sacudir el vino, começa a levantar as impurezas. comienzan a levantarse las E impurezas. você começa a dar conta dessas Usted impurezas. empieza a dar cuenta de estas impurezas. Diz, Senhor, tem misericórdia. Señor, ten Eu misericordia. não sabia que estava assim. Yo no sabía que yo estaba así. Não sabia que meu grau de fé estava tão baixo. Yo no sabía que mi grado de fe estaba tan bajo. Preciso de Ti. Necesito de ti. E assim são as provas. Y así surgen las pruebas. Assim necessitamos passar por elas. Y así necesitamos pasar por ellas. Mas uma coisa é passar com elas não tendo exercício espiritual. Pero una cosa es pasar a través de ellas teniendo un ejercicio espiritual E o outro não tendo. y otra no teniendo. Então, vai sentir mais. Entonces O baque vai ser mais forte. entonces va a sentir más. El golpe va a ser más. Então, o que é melhor? Mais forte. Estarmos preparados ou não estar preparado? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar preparados o no estar preparados? Estarmos preparados para a vinda do Senhor ou não estar preparado para a vinda do Senhor? ¿Estar preparados para la venida del Señor o no estar preparados para la venida del Señor? Estarmos preparados. Estamos preparados. Exercitarmos, termos uma vida de disciplina com o Senhor. Necesitamos tener una vida de disciplina con el Señor. Então aqui o Senhor ora Entonces e pede para quê? Para que seja fortalecido na fé. entonces aquí el Señor ruega y pide que sea fortalecido en la fe. E por quê? ¿Y por qué? E tu, Pedro, Y tú, Pedro, quando te hajas voltos a mim, mira, quando retorna para mim, cuando te vuelvas a mí, então existe um processo que tem que passar por isso. entonces existe un proceso que Él tiene que pasar por Então eso. agora Pedro se volta ao Senhor, Entonces ahora Pedro se vuelve al quando Señor. tu voltes a mim, Y cuando tú te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. fortalece a tus hermanos. Então a experiência, as provas, as dificuldades que vamos passar Entonces las pruebas, las dificultades que vamos a pasar, vai nos fazer aprender com essa situação, nos van a enseñar a través de estas situaciones, juntamente com o Senhor, porque sozinho não podemos, juntamente con el Señor, porque solos no podemos. e com isso depois vamos poder ajudar outros irmãos. Y con esto vamos a poder también ayudar a otros Irmão, hermanos. já passei por isso. Hermanos, yo ya pasé por esto. Eu sei como é que é isso. Yo sé cómo es esto. Porque às vezes você fala assim, a solução é Cristo, Porque a veces usted dice la solución es e Cristo. você tira seu corpo fora. Y usted se hace hacia afuera, hacia atrás. A solução é Cristo, La solución es Cristo. mas com Cristo Pero con Cristo você aprende a enfrentar a situação. tú aprendes a enfrentar las E situaciones. com isso você pode fortalecer seu irmão Y con eso tú puedes fortalecer a tu hermano e ajudar o seu irmão y ayudar a su hermano a como passar por essa situação a cómo pasar a través de estas situaciones. com Cristo, Con Cristo. dessa forma, De esta forma, dessa outra forma, de esta otra forma. sempre apontando para a palavra. Siempre apuntando a la A palabra. palavra sempre vai vir nessas situações. La palabra siempre va a venir en estas situaciones. Vai que um dia de manhã cedo você levanta, Y algún día usted de mañana temprano usted se levanta, ou você ou sua esposa vem com uma palavra dura com você. o usted o su esposa viene con una palabra Logo de dura manhã a cedo usted. dá uma palavra dura para sua esposa. Dá uma palavra dura para sua esposa. No tiene que dar una palabra dura a su esposa. Você dá, sim. Tú das una palabra dura a tu E a esposa. sua esposa vai e responde com o quê? Y tu esposa va y responde con qué. Com uma palavra, ela vem. A palavra branda desvira o furor. Entonces dice, la respuesta blanda aplaca la ira. E ela vai responde com uma palavra branda. Entonces ella responde con una palabra blanda. Então cai por terra todo aquele furor. Entonces cae a tierra todo ese furor. Então isso é um exercício, é uma experiência de vida que você vai tendo, mas tem que ter a palavra. Entonces ese es un ejercicio de vida que usted va teniendo, pero tiene que tener la palabra. Por isso a necessidade de ter comunhão com Deus e com a sua palavra. Por eso es que existe la necesidad de tener comunión con Dios y su palabra. É necessário que passamos por provas. Es necesario que pasemos por pruebas. Veamos aqui em Atos. Veamos aquí en Hechos. Hechos 14, Hechos capítulo 14, verso 21. verso 21.
Depois de anunciar as buenas nuevas em aquela cidade e de hacer muitos discípulos, Pablo e Barnabé regressaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a los discípulos e animando-los a perseverar em la fé. Pero não para por aí. Pero no para ahí. É necessário, é uma condição. Es necesario, es una condición. Não há outra forma. No hay otra forma. É necessário. Es necesario. Como está na versão Reina Valera? Es necesario. Ou seja, que quando diz que é necessário, existe outra forma, existe um outro meio que você possa mudar isso? Entonces, cuando hablamos que es necesario, ¿acaso existe otra forma para cambiar esto? É necessário que tenha que colocar levadura no leite para que possa fazer o queijo. Es necesario que se coloque levadura en el queso para que ¿No leche? en la leche para que se pueda hacer el queso. Se você não coloca a levadura, o fermento, Si usted no coloca la levadura, el fermento, você não tem o queijo. usted no tiene el queso. Então é necessário que coloque esse elemento químico Entonces es necesario que coloque ese elemento químico para que acelere e com isso você tenha um queijo. para que entonces se acelere y usted entonces tenga el queso. Da mesma forma, é necessário. De la misma forma, es Eu quero dizer necesario. que não há outra forma. Lo que estoy queriendo decir es que no hay otra forma. Não tem como você escapar disso. No tienes tú cómo escapar de Você esto. tem que entrar nisso. Usted tiene que entrar en Você esto. tem que passar por isso. Tú tienes que pasar por É esto. necessário o quê? ¿Es necesario O qué? que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é necessário? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí con este es necesario? É necessário passar por muitas, Es necesario pasar por muchas, não por poucas, no por pocas, por muitas por muchas tribulações. tribulaciones. Mas por que é necessário passar por muitas tribulações? Pero ¿por qué es que es necesario pasar por muchas Por tribulaciones? que nesse contexto aqui Paulo está falando que é necessário passar por muitas tribulações? ¿Por qué es que Pablo aquí en este contexto está hablando que es necesario pasar por muchas tribulaciones? Ele vai explicar por que a gente tem que passar por muitas tribulações. Él va a explicar por qué es Una que de es las necesario razones. pasar por muchas tribulaciones. Una Una de de las las razones. Para quê? ¿Para qué? Para entrar no reino de Deus. Para entrar en el reino de Dios. Algum de nós que estamos aqui essa manhã, Algunos de nosotros que estamos aquí en esta mañana, algum de vocês, juntamente comigo, algunos de ustedes juntamente conmigo, não querem entrar no reino? ¿no quieren entrar en el reino? Ou querem entrar no reino? ¿O quieren entrar en el reino? Então vai ser necessário Entonces va a ser necesario que o fogo queime. que el fuego queme. É melhor que queime aqui, Es mejor que queme aquí para que não queime depois. para que no queme después. No que quero dizer com isso? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por exemplo, as nossas obras, Por ejemplo, nuestras obras, nosso trabalho, nuestro trabajo, a nossa vida com Deus. nuestra vida con Dios. Não é bem melhor que se o Senhor tem que queimar alguma coisa que seja palha, ¿No es mejor que si el Señor tiene que quemar alguna cosa que sea paja, que seja feno, que sea heno, que seja madeira, que sea madera, que queime logo aqui? que lo queme luego aquí? É melhor que queime aqui. ¿Es mejor que se queme luego É aquí? melhor que a gente reconheça que a nossa obra tem sido palha, feno e madeira aqui, Es mejor que, que nosotros reconozcamos que nuestra obra ha sido heno, paja y hojarasca aquí, do que depois. que después, Não é verdade? ¿no es verdad? O irmão de Verne Franck passou uma experiência assim. El hermano de Ben Franke pasó una experiencia así. Ele queria fazer uma obra, construir um edifício, Él quería hacer una obra, construir un edificio, tinha muitos planos. y tenía muchos planos, E ele teve um sonho. y él tuvo un sueño. E nesse sonho ele estava numa fila. En ese sueño él estaba en una fila, E o Senhor estava chamando um por um. y el Señor le está llamando uno por uno. E cada uma dessas pessoas Y cada una de estas personas já tinham as obras em suas mãos. ya tenían sus obras en sus E manos. quando ele olhou para sua mão, Y cuando él miró sus manos, tinha palha tenía e paja, feno tenía heno e um pouco de y madeira. un poco de madera. E ele queria se desfazer daquilo, Y él quería deshacerse de eso, mas ele não conseguia se pero desfazer él no daquilo. podía deshacerse de eso. E ele sabia que estava cercando o momento do Senhor chamar ele. Y él sabía que se estaba acercando el momento en que el Señor lo llamase a él. E de uma certa forma começou a se desesperar. Y de cierta manera empezó a desesperarse. Não é como mais me livrar disso. No tengo cómo librarme de esto. Eu tenho que apresentar isso ao Senhor. Yo tengo que presentar esto al Señor. Aí, graças ao Senhor, ele despertou. Ahí, gracias al Señor, él despertó. Quando ele despertou, ele... Cuando él despertó, automaticamente acabou com aqueles planos de levantar um edifício. poco tiempo él
terminó con esos planes de levantar un e edificio fazer o que ele pensava em fazer. y hacer lo que él pensaba hacer. Graças ao Senhor quando podemos dar conta do que realmente somos. Gracias al Señor cuando podemos dar cuenta de lo que realmente somos. Graças ao Senhor pelas provas. Gracias al Señor por las pruebas. Graças ao Senhor pelas dificuldades. Gracias al Señor por las Porque dificultades. são elas que vão me introduzir. Se eu passo por ela, passando por ela, isso vai me fazer introduzir no reino de Deus. Porque pasando por ellas voy a ser introducido en el reino de Dios. Mas necessito aprender do Senhor. Pero necesito aprender del Señor. O Senhor, ele está aí para nos ensinar. El Señor está allí para enseñarnos. Há momentos na nossa vida que o Senhor pode estar dentro de um barco, Hay momentos en nuestra vida que el Señor puede estar dentro de un barco. mas há outros momentos que ele pode estar fora do barco. Pero hay otros momentos en los cuales Él está fuera del barco. Mas a pergunta é: Pero la pregunta es, se ele está fora do barco, ele deixa de ser o Senhor? si Él está fuera del barco, ¿Él deja de ser el Señor? Ele deixa de ter o controle das coisas? ¿Él deja de tener el control de las cosas? Ele é Senhor dentro e fora do barco. Él es el Señor dentro y fuera del barco. Ele tem um controle de todas as Él coisas. tiene el control de todas las cosas. No Evangelho de São Marcos, En el Evangelio de Marcos, quando levanta a tempestade no mar, cuando se levanta la tempestad en el mar, os discípulos começam a remar. los discípulos comienzan a remar Passam-se horas. y pasan así horas. Imagine mais de 4 horas remando. Más de 4 horas remando. E o espaço de chegada era pequeno. Y el espacio para llegar era pequeño. A distância não era grande. La distancia no era grande. E quase não saíam do lugar. Y casi no salían del lugar. E o Senhor passou uma noite toda orando. Y el Señor pasó toda una noche orando. E vem o Senhor e começa a vir caminhando sobre as águas. Y vino el Señor y viene caminando sobre las Ele não aguas. caminhou 50 ou 100 metros. Él no caminó 50 o 100 metros. Alguns estudiosos dizem que ele caminhou bastante. Algunos estudiosos dicen que él caminó bastante. Mais de 2 quilômetros sobre a Más de água. 2 kilómetros sobre el Para agua. chegar no ponto aonde eles estavam. Para llegar al punto donde ellos estaban. O Senhor tem seu tempo, irmãos. El Señor tiene su tiempo, hermanos. O Senhor vai chegar. El Señor va a llegar. Ainda que pareça que ele esteja distante, Aunque parezca que Él estuviese distante, ele vem caminhando sobre as águas. Él viene caminando sobre las E aguas. quando o Senhor vai chegando perto, Y cuando el Señor llega cerca, os discípulos se desesperam, los discípulos se desesperaron, pensam que é um fantasma. pensaron que era un fantasma. E ele diz: não temais, Y Él dijo, no temáis, sou eu. soy yo. Mas diz o Evangelho de Marcos Pero dice el Evangelio de Marcos que ele queria passar adiante do barco. que Él quería pasar por delante del barco. Ele não queria entrar no barco. Él no quería entrar en el barco. Ele queria passar diante do barco. Él quería pasar delante del barco. Ele não acalmou a tempestade nesse momento. Él no calmó la tempestad en O ese desejo momento. dele era passar diante do barco. El deseo de Él era pasar delante del barco. E era que com os discípulos vendo ele diante do barco, Y era que cuando los discípulos lo viesen a Él delante del barco, ainda que estamos debaixo de uma tempestade, aún estando bajo una o tempestad, Senhor também está debaixo dessa tempestade. el Señor también está bajo esta tempestad. Nós não estamos sozinhos. Nosotros no estamos solos. Estamos debaixo de uma tempestade, mas o Senhor também está debaixo dessa tempestade. Estamos bajo una tempestad, pero el Señor también está bajo esta tempestad. Quer ensinar isso a eles. Y quería enseñarle A esto a ellos. confiar no Senhor que é o Senhor da tempestade. A que confiasen en el Señor, que Él es el Señor de la tempestad. Ainda que estejamos debaixo de uma forte tempestade, Aunque estemos bajo una fuerte tempestad, Ele permanece sendo o Senhor. Él permanece siendo el Señor. E não estamos sozinhos. No estamos solos. O que faz uma vida de experiência espiritual com o Senhor? Como reacionamos? ¿Qué es lo que hace una vida de experiencia con el Señor? ¿Cómo O reaccionamos? tsunami levanta Cuando el tsunami se levanta e você está exercitado espiritualmente. y tú estás ejercitado espiritualmente, Pode ser que você logre chegar onde tem que chegar, puede ser que tú logres llegar donde tienes que llegar, mas pode ser que não logre, não. pero puede ser que no lo logres. Então o que você faz? Você tem uma vida de dependência ao Senhor? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tienes una vida de dependencia del Señor? Você está exercitado espiritualmente com o Senhor? ¿Tú estás ejercitado espiritualmente con el Señor? Qual é a reação? ¿Cuál es la reacción? Senhor, Señor, protégeme. confia no Senhor. Confías en el Señor. E o que faz o Senhor? ¿Y qué hace el Señor? Todo aquele tsunami vem por sobre ele Todo aquel tsunami que viene sobre Él e te protege. y te protege. Esse é o Senhor. Ese es el Señor. Mas o que faz a gente? Quando não temos exercício espiritual? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un ejercicio espiritual? Tentamos escapar, Intentamos escapar, até mesmo do Senhor. incluso del Señor. Não confiamos nele No confiamos en Él e escapamos. y escapamos.
Qual é a nossa função? ¿Cuál es nuestra función? É nos achegarmos a Ele, Es acercarnos a Él, é estar nele. es estar en Él. O que disse o Senhor quando falou sobre Jerusalém? ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando habló sobre Jerusalén? Ah, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalén, Jerusalén. Quantas vezes eu quis que vocês, como politos, descansassem aonde? ¿Cuántas veces quise que ustedes como un pollito descansasen dónde? Debaixo das asas da galinha. Bajo las alas de la gallina. Você já foi ao campo, já viu como fazem as galinhas com seus pintinhos? ¿Usted ha ido al campo, ha visto cómo hacen las gallinas con sus polluelos? Você crê que quando vem uma ameaça de uma águia ou de um falcão, ¿Usted qué cree que cuando viene una amenaza de un águila o de un halcón, como que a galinha vai fazer para juntar todos os pintinhos? cómo es que la gallina va a hacer para juntar a todos sus Ela vai ser polluelos? por um. Ella va a ser uno por uno buscándolos. Ela se prepara, Ella se prepara, estende as suas asas extiende sus alas e chama-os. y los llama. E os pintinhos. E pode ser 3, 4 galinhas distintas no campo. Y pueden haber 3 o 4 gallinas distintas en el Os campo. politos conhecem, por incrível que pareça, o chamado da sua mãe. Y los pollitos conocen, por increíble que parezca, el llamado a su Eles madre. não se mesclam entre si. Ellos no se mezclan Vão entre sí. certinho onde está Ellos van a sua mãe. con precisión donde su Não madre. é verdade? Não é verdade? Mas o que ela faz? E chamam-os. E eles fazem o quê? Nós temos que fazer a nossa parte, irmão. ¿Qué es lo que hace ella? Ella los llama. ¿Y ellos qué hacen? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ou você crê que não? ¿O usted cree que no? Você quer colocar tudo nas costas do Senhor. Tiene que colocar todo en las espaldas del Você Señor. pensa que tem que ser assim. Usted piensa que tiene que ser así. Nós temos a nossa responsabilidade. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. A responsabilidade de confiar no Senhor e descansar nele. La responsabilidad de confiar en el Señor y descansar en Él. Quando o Senhor necessita daquele burrinho, Cuando el Señor necesitó de aquel burrito, e ele fala para os discípulos: y Él dice a los discípulos, vai buscar o burrinho em tal lugar. id a buscar este pollino para mí en tal lugar. Eles sabem onde está o burrinho. Ellos sabían dónde estaba aquel Mas pollino. você crê que o Senhor não tem poder de chamar o burrinho? Pero ustedes creen que el Señor no tenía el poder de llamar a este Ele pollino. pode chamar o burrinho. Él podría haber llamado a este burrito. Burrinho! Burrito. E ainda que pudesse estar bem longe o burrinho, Y aunque estuviese muy lejos el burrito, o Senhor está me chamando. el Señor me está llamando. E diz que o burrinho estava amarrado. Y dice que el burrito estaba atado. Ou jumentinho, como de outro. ¿No? Ou jumento, que eles chamam de jumentinho. Um burrinho, estava Sí, amarrado. sí. El pollino estaba amarrado. E a corda vai, se desamarra sozinho. E a corda ia, se desamarrava sozinha. Y la cuerda comenzara a desamarrarse. E vem, enrola no pescoço do burrinho. Se enrollaría en el cuello del burrito. E o burrinho vai sozinho. Y el burrito hubiera ido solito. Não, os discípulos têm que descer. No, hermano, los discípulos tenían que descender. Os discípulos têm que ir lá e soltar o burrinho amarrado. Los discípulos tenían que ir y desatar al pollino. E tem que conduzir o burrinho até o Senhor. Y tenían que llevarle el pollino al Señor. A gente tem que fazer a nossa parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vocês creem que a pedra da tumba de Lázaro saiu sozinha? ¿Ustedes creen que la piedra que estaba en la tumba de Lázaro salió sola? O Senhor podia, com seu poder, mover a pedra. El Señor podría haber movido la piedra con su Mas poder. não foi dessa forma. Pero no fue de esta forma. Ele precisou de homens que movessem a pedra. Él necesitó de hombres que moviesen la piedra. O Senhor conta com a gente. El Señor cuenta con nosotros. Necessitamos fazer a nossa parte. Necesitamos hacer nuestra parte. Uma parte de confiança, Una parte de confianza, de fé, de fe. de esperança. De esperança. Mas como conseguir isso se não exercitamos? Pero ¿cómo conseguir esto si no nos ejercitamos? Se estamos cômodos demais com a nossa vida, Si estamos tan cómodos con nuestra vida, que achamos que as coisas a qualquer hora, tranquilo. que hallamos que las cosas son en cualquier hora, tranquilos. Aí quando vem essa tempestade, Entonces cuando viene esta tempestad, você não tem exercício espiritual suficiente tú no tienes el ejercicio espiritual suficiente para confiar e crer no Senhor. para confiar y creer en el Señor. Você não tem a visão que pode seguir o Senhor. Usted no tiene la visión que puede seguir al Señor. Foi o que passou com os discípulos. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Então o Senhor, como nos ama muito, Entonces el Señor, como los ama mucho, era um processo, era uma oportunidade para eles aprenderem a passar por isso. era un proceso, era una oportunidad para que ellos aprendiesen a pasar por Mas eso. por causa do medo de vocês, Pero por causa del miedo de ustedes, ele entrou no barco Él entró en el barco, e acalmou a tempestade. calmó la tempestad E eles puderam seguir sem y a ellos pudieron tempestade. seguir sin dificultades. Então o Senhor conhece muito bem. Entonces el Señor nos conoce muy bien E Ele sabe até que medida suportamos. y Él sabe hasta qué medida soportamos. Então é melhor passar pelas provas, Entonces es mejor pasar por las pruebas, tendo confiança,
teniendo confianza. Mas como adquire essa confiança? Pero ¿cómo se adquiere esta confianza? Exercitando-nos espiritualmente com Deus. Ejercitándonos espiritualmente con Dios. Primeiramente com a comunhão com Ele, Primeramente con una comunión con Él, com a palavra, con la palabra, a comunhão com os irmãos. la comunión con los hermanos. Sozinho você não vai ser perfeccionado. Solos nosotros no vamos a Não ser pensa que perfeccionados. você vai ficar na sua casa ali quietinho, orando, lendo a palavra, tu não vai conseguir. Ni piense que estando ahí en su casa solo, orando, leyendo la palabra, usted va a ser perfeccionado. É na vida da igreja, En la vida de é iglesia, no corpo de en Cristo el cuerpo de que Cristo, você vai aprender. es en donde usted va a aprender. Onde você vai aprender a suportar aquilo que está no teu irmão. Donde usted va a aprender a soportar lo que hay en tu hermano. E creio que muitas das vezes aquilo que está no teu irmão que você não suporta, Y muchas veces creo que lo que hay en tu hermano que muchas veces tú no soportas, está em você também. está en ti también. E você precisa ver que você também é assim. Y tú precisas ver que tú también eres así. E somente as provas e a tribulação vai nos ajudar também nessa situação. Y solamente las pruebas y las tribulaciones nos van a ayudar también en este asunto. Então, o que passou com os discípulos como João e Pedro quando foram interrogados pelo Sinédrio? ¿Qué pasó con los discípulos Pedro y Juan cuando fueron interrogados por el Sanedrín? Depois que saíram de lá, fizeram uma oração. Después que salieron de allí, Não ellos tem hicieron, tempo para ler a oração. ellos hicieron una oración y no hay tiempo para leer la oración. Mas um detalhe da oração. Pero hay un detalle en la oración. Eles não pediram para ser livre da perseguição. Ellos no pidieron ser libres de la persecución. Na oração deles, En la oración de ellos pediram para aumentar a coragem, a destreza de fé, era para aumentar el ánimo, la destreza de fe, para pregar a palavra. para predicar la palabra. Eles não pediram para que amenizasse as coisas. Ah, Senhor, que não nos perseguem mais. Ellos no pidieron para que las cosas disminuyesen y no los persiguiesen más. Ah, não queremos passar por esse sofrimento. Queremos Senhor, uma vida de bonança. No queremos pasar por este sufrimiento, queremos una vida de bonanza. Essa é a nossa atitude. Esta é Essa nossa deve atitude. ser a nossa atitude. Esta debe ser nuestra actitud. Eu queria terminar com algo, irmãos. Yo quería terminar con algo, hermanos. Agora, anteriormente, Ahora, anteriormente, quando estive em Temuco, no sul, cuando estuve en Temuco, en el sur, o Senhor nos presenteou um dia hermosíssimo, el Señor nos dio un día hermosísimo. que princípio de primavera é difícil acontecer, Que al comienzo de la primavera es difícil que eso acontezca, porque chove muito. porque llueve mucho. E nesse dia, En ese día amanheceu limpo, desperrado, como está. amaneció limpio, 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 despejado el cielo. E estávamos indo para o Salto Petroé. Y estábamos yendo a los saltos de Petrohue. A nossa intenção era para ir para os Saltos de Petroé. Y nuestra intención era ir para los saltos de Petrohue. Estamos com vários irmãos de Colômbia, Entonces, con varios hermanos de Colombia, estamos com um grupo bom. un grupo bueno. E quando tomamos aquela estrada, Cuando tomamos aquella carretera, como estava desperrado, como estaba despejado, nos assombramos quando vimos o vulcão. nos asombramos cuando vimos el volcán. Para vocês é normal. Para ustedes es Para normal. os do sul, todavia mais normal. Para los del sur todavía aún más normal. Mas para nós isso não é normal. Pero para nosotros no es normal. E quando vimos aquela beleza Cuando vimos aquella belleza coberta de neve assim, cubierta de nieve así, paramos o carro e descemos. Antes, nem começamos, nem tiramos foto a princípio. Só que damos assim um período de tempo olhando assim para aí. paramos el auto y ni siquiera tuvimos tiempo para sacar una foto, sino que quedamos mirándolo. Que beleza! ¡Qué belleza! Não vamos para o Salto Petroé, não. No vamos al salto de Petrohue, no vamos. Salto Petroé para depois. El salto de Petrohue para después. Vamos subir o vulcão. Vamos a subir al volcán. Vamos chegar até lá em cima. Vamos a llegar hasta allá Porque encima. existe uma estrada pavimentada, é Porque existe un camino pavimentado y sube. super bom. Súper bueno. Ainda mais que estava desperrado, derreteu a neve, podia subir de carro. Incluso como estaba despejado y se había derretido la nieve, podía subirse en auto. Tivemos aquela experiência bonita, Tuvimos aquella experiencia bonita. descemos. Descendimos. E quando estava voltando para Porto Montt, Y cuando estamos volviendo a Puerto Montt, ainda estava desperrado e olhei aquele vulcão. seguía despejado y miré aquel volcán. E comecei a pensar, Comencé a pensar, será que se eu passasse aqui todos os dias, ¿será que si yo pasase aquí todos los días e com um dia desperrado, y con los días despejados, será que eu ia seguir olhando esse vulcão com esse mesmo olhar que eu estou olhando agora? ¿será que yo voy a seguir mirando este volcán así como lo estoy mirando ahora? Será que eu vou sentir essa mesma sensação que eu estou sentindo agora? ¿Será que yo voy a sentir esta misma sensación que estoy sintiendo É ahora? normal que não. Lo normal es que no. Como acontece com os que estão no sul? Como acontece con los que viven en el sur. Anos e anos vendo o vulcão Osorno, Años y años viendo el volcán Osorno. é normal que passe
toda aquela estrada, normal que ellos pasen por aquella carretera, sequer que olhe para o vulcão ni siquiera miran al volcán. e volta assim. Então eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Entonces yo hice una pregunta a mí mismo. Senhor, Señor, será que essa é a minha experiência que eu tenho contigo? ¿será que esta es la experiencia que yo tengo contigo? Será que já não tenho te mirado como te mirava no início? ¿Será que ya no te estoy mirando como te miraba al comienzo? Porque você não perdeu essa beleza que está em ti. Porque tú no has perdido esta belleza que hay en ti. Jamais vai perder essa hermosura que há em ti. Jamás vas a perder esta hermosura que hay en ti. Senhor, eu não quero perder esse sentido. Señor, yo no quiero perder este sentido. Eu quero caminhar sempre mirando a ti, Yo Senhor. quiero caminar siempre mirándote, Eu não Señor. quero perder essa realidade da beleza que há em ti, Senhor. No quiero perder esta realidad de la belleza que hay en ti. Dessa hermosura que há em ti, Esta Senhor. hermosura que hay en ti, Señor. Eu quero que quando dobro a qualquer esquina da minha vida, Yo creo que cuando doble en cualquier esquina de mi vida, sempre sei, ainda que esteja nublado, ainda que esteja difícil as coisas, siempre sea, aunque esté nublado o estén difíciles las eu cosas, sei que por detrás dessas nuvens, yo sé que por detrás de esas nubes, o vulcão está ali. el volcán está allí. Eu sei que você está ali, Senhor. Yo sé que tú estás allí, Ainda que Señor. possa parecer mais escuro o céu, Aunque el cielo esté lo más oscuro, ainda que não tenha estrelas, aunque no hayan eu estrellas, sei que por debaixo das nuvens as estrelas estão ali. yo sé que por detrás de las nubes las estrellas están allí. A mesma forma é o Senhor. De la misma manera el Eu não Señor. quero perder essa realidade, Pai, Yo no quiero perder esta realidad, em Padre, relação à minha visão a Teu Filho. en relación a mi visión de tu Hijo. Quero seguir com essa Yo experiência, quiero seguir con esta experiencia, dessa novidade. esta novedad. E ainda que eu dobre a esquina, Aunque yo doble por la eu esquina, sempre sei que na curva da esquina yo siempre sé que en la curva de la esquina sempre vai estar o Senhor ali. siempre va a estar el Señor allí. O Senhor sempre vai estar. Y el Señor siempre va a Ainda estar. que eu possa passar pelas tribulações, Aunque yo pase por las ainda que tribulaciones, eu possa passar pelas minhas lutas, aunque pase por mis o luchas, Senhor sempre vai estar. el Señor siempre va a estar. Porque Ele permanece para sempre. Porque Él permanece para E siempre. não há força nenhuma no universo Y no hay fuerza ninguna en el universo que possa afetar isso. que pueda afectar esto. Porque quando o Senhor segura nas nossas mãos, Porque cuando el Señor nos afirma en sus manos, é como um pai quando segura a mão do seu filho. como un padre cuando afirma la mano de E su tem hijo, que atravessar uma estrada perigosa. y tiene que atravesar una calle peligrosa, E passa caminhão e passa carro. y pasa camiones y O que autos, faz o pai dessa criança, do ¿qué es seu lo- filho? ¿qué es lo que hace el padre de este hijo? Segura com uma força a mãozinha do seu filho Afirma con una fuerza la mano de su hijo e atravessa, segura e não solta por nada. y atraviesa así y no la suelta por nada. Eu tenho conhecido casos de acidentes que pais lançaram seu filho, que não tinha outro tempo a não ser lançar o filho fora do perigo e morreram. Yo he conocido casos de padres que han lanzado a su hijo fuera del peligro porque no tuvieron tiempo y los padres han muerto. Ainda que a criança, às vezes, quando vai atravessar aquela rua, Incluso cuando aquel niño va a atravesar aquella calle, nunca quer segurar a mão do pai. Já reparou? Sempre nunca quer. quiere afirmar la mano de su papá. ¿Usted se da cuenta? Eu consigo atravessar sozinho. Yo puedo cruzar Posso solito. atravessar sozinho. Yo puedo cruzar solito. Não pode. No puede. Você não sabe o que está fazendo. Eu Usted no sei. sabe lo que está haciendo. Yo sé. Segura a minha mão que você vai passar. Afirma mi mano que tú vas a pasar conmigo. Mas pegada a minha mão, Pero afirmado mi mano. assim faz o Senhor com a gente. Así hace el Señor con nosotros. Não tem força que vai fazer com que Ele abra suas mãos. No hay fuerza que pueda hacer que Él abra su Por mano. mais que a gente tente escapar das suas mãos, Ele vai segurar. Por más que intentemos escapar de su mano, Él la va a afirmar, nos va a sujetar. E se está complicado, Y si está complicado, Ele vai abraçar. Él nos va a abrazar Você vai patalear. y tú vas a patalear. Mas Ele vai passar. Pero Él va a pasar Você vai ter que passar com Ele. y tú vas a tener que pasar con Él. Dure o que durar, custe o que custar, Cueste lo que cueste. você vai ter que passar com Ele. Tú vas a tener que pasar con Él. E vai aprender a confiar nele. Y vas a aprender a confiar O que en faz um Él. ninho quando confia no seu pai? ¿Qué es lo que hace un niño cuando confía en el Ele pode padre? estar lá no lugar mais alto. Puede estar allí en el lugar más alto. E o pai faz assim, Y el papá hace así. vem. Ven. E ele? Y él se tira. Agora você é uma pessoa estranha. Ahora si es una persona extraña, Vem cá com o tio, vem. ven aquí conmigo. No, Não confia? no confía. Temos que aprender a confiar no Senhor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Amém. Graças. Amén. Gracias, Señor. Graças. Gracias, Padre, por tu palabra.
¿Cuánto necesitamos aprender, Señor? De estar sujetos a tu mano. Señor Jesús, tómanos de tu mano. Queremos ir al monte contigo. Señor, quizás cuántas veces hemos dejado de mirarte como la primera vez. Cuántas veces hemos dejado de mirarte, Señor, y hemos pasado por al lado tuyo como si fuese algo tan normal. Y hemos dejado de contemplar esa hermosura que tú tienes, Señor. Y nos hemos acostumbrado a la rutina de venir a las reuniones y estar en nuestro hogar y no valorar tu presencia allí, Señor. Hoy nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Necesitamos de ti. Queremos mirarte como es digno de ti y andar como es digno de ti. Señor Jesús, mira nuestro corazón. Mira los corazones que están dispuestos esta mañana. Nosotros queremos decidir por ti. Queremos confiar en ti. Queremos volvernos de nuestra desconfianza, de nuestra individualidad, Señor, de nuestra suficiencia. Y queremos tomar tu mano, Señor. Siempre nos has aguardado y has permanecido fiel. Hoy queremos también nosotros tener una respuesta a ti. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Todo el amor de ustedes. Por toda a recepção Por toda la recepción. desses dias que temos passado juntos. En estos días que hemos pasado juntos. O amor de ustedes, El amor de ustedes realmente, para a glória do Senhor. es realmente para gloria del Señor. Eu não pensava vir aqui. Yo no pensaba venir aquí, que E aqui eu pude ter uma experiência que prefiro não comentar, mas guardar para mim. aquí yo pude tener una experiencia que prefiero no comentar, sino guardarla para mí. Que valeu por tudo. Que valió por todo. Por tudo. Por todo. Ainda que eu viesse aqui que só para passar por isso, Aunque yo viniese aquí que solo para pasar por eso. para mim já seria o suficiente. Para mí eso sería suficiente. Para a glória do Senhor. Para gloria del Señor. De restaurar minha vida em certos aspectos. Y de restaurar mi vida en ciertos E aspectos. necessitava isso. Yo necesitaba esto. Para mim isso já seria o suficiente. Para mí eso ya sería suficiente. Poderia voltar para a Colômbia satisfeito. Podría volver a Colombia satisfecho. Fala mais do que qualquer compartilhar, do que poderia estar compartilhando, e tu não quero desprezar a palavra, Y eso habla más que cualquier compartir que pudiese haberse dicho. Yo no quiero menospreciar la palabra. mas o que eu pude passar Pero lo que yo pude pasar foi algo que não tenho palavras. fue algo que yo no tengo palabras. Somente o Espírito Solamente el Espíritu pode fazer o que fez. pudo hacer lo que hizo. Eu agradeço a Deus por isso Yo agradezco a Dios por eso. e por todo o amor de vocês. Y por todo el amor vuestro. Que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor seja com vocês. El Señor sea con ustedes. Amém.